Gravando mais um vídeo aqui pro meu canal, me chamo Caio Esper, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre ciclo cardíaco, quase que eu falo contração muscular cardíaca, mas essa foi a aula passada. Já vai deixando o like nesse vídeo, tá? Vai me ajudar demais, antes que você se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal, porque muita gente que assiste esses vídeos não são inscritas, tá? E bora lá, sem enrolação, tá? Vamos lá. Ó, já até deixei aqui um aviso para você deixarem um like. Vamos lá. Primeira coisa, vamos dar um panorama geral de como funciona o coração, né? Vamos relembrar das aulas do ensino médio, né? Para nivelar todo mundo. O que acontece? O coração, lembra, ele tem 2 átrios e 2 ventrículos. Qual que é a função do ventrículo? A função do ventrículo é mandar sangue pelas artérias, né? O ventrículo direito manda sangue pela artéria pulmonar para chegar lá no pulmão, né? E o sangue receber oxigênio e excretar gás carbônico. E o ventrículo esquerdo manda sangue lá pela aorta, né? Para rodear pelo corpo, tá? Aí lembra, o que o átrio faz? Bom, eu te falei que o ventrículo manda sangue para esses lugares, mas tem que chegar sangue no ventrículo, né? O átrio vai bombear o sangue para os ventrículos, tá? Aí, vamos dar atenção a 2 estruturas aqui, ó. 4 estruturas, na verdade, né? Lembra que entre um átrio e o ventrículo, eu tenho, ó, as válvulas atrioventriculares. Atrioventriculares, né? Entre átrio e ventrículo. Fica fácil, né? Então, eu tenho umas válvulas aqui, ó, que quando fechadas, elas impedem o sangue de ir do átrio para o ventrículo. E quando e além dessas válvulas atrioventriculares, eu também tenho as válvulas aqui da artéria, né? Das artérias, no caso. Eu tenho a válvula aórtica e a válvula pulmonar, que vai impedir a passagem de sangue quando fechadas, né? Do ventrículo para a artéria, tá? Vamos lá. Vamos com calma agora. Eu já dei um panorama geral do coração, para nivelar todo mundo. Agora vamos para o ciclo cardíaco propriamente dito. Caio, o que é ciclo cardíaco? Ciclo cardíaco é o seguinte: são os eventos que ocorrem dentro de uma contração, né? Não no meio, entre o final e o começo de uma contração, tá? Entre o começo e o final. Então são todos os eventos de uma contração, tá? E no caso aqui eu vou dar mais atenção para os eventos mecânicos, tá? Vai ter outra aula só sobre os eventos elétricos, tá? Que é a excitação, tá? Vamos lá, vamos continuar. O que acontece? Como é que começa o ciclo cardíaco? Como é que seu coração pensa em contrair, né? Seu cérebro vai lá e conta pro coração, fala: coração, ó, vamos contrair? Não. O que acontece? Vai chegar um estímulo, né? Vai chegar um potencial de ação. Caio, por onde que chega o potencial de ação? Chega pelo nó sinusal, tá? Que ele é localizado na parede lateral do átrio superior, do átrio direito, tá? Então é mais ou menos aqui, ó. Eu tenho um nó sinusal. Vai chegar um potencial de ação, né, elétrico. Eu vou explicar isso na aula da parte elétrica. Aí como é que dá início a esse ciclo, né? Eu tenho que ter a contração do ventrículo e do átrio. Esse potencial de ação, ele vai chegar pelos átrios e vai contrair os átrios, tá? Vai fazer uma contração. Caio, para que serve essa contração? Para pegar o sangue do átrio e passar ele para o ventrículo. Concorda comigo? Né? Porque para o ventrículo jogar sangue nas artérias precisa chegar sangue. Então, o primeiro potencial de ação que chega, né? Aliás, o potencial de ação que chega, a primeira coisa que ele faz é contrair os átrios. Aí, esse potencial de ação vai ser o mesmo que vai contrair os ventrículos. Só que pensa assim: imagina se eu chegasse a um potencial de ação e contraísse ao mesmo tempo, sem nenhum intervalo de tempo entre eles, o átrio e o ventrículo juntos. Ia dar ruim. Por quê? Porque para eu contrair o ventrículo, né, para esse sangue ser ejetado, precisa chegar sangue. Então, primeiro eu tenho que pegar esse sangue e passar do átrio para o ventrículo. Porque se eu contrair os dois ao mesmo tempo, não vai dar tempo de chegar sangue. Porque o ventrículo já vai ter contraído quando o átrio contrair, entendeu? Então não vai dar tempo. Por isso, né, aí, tanto que é perfeito o nosso corpo. A gente tem um atraso. O potencial de ação chega aqui pelo nó sinusal e ele vai ter um atraso para passar para o ventrículo, né? Quando ele for passar, você vai ver isso mais na aula da parte elétrica. Mas quando ele for passar, ele vai ter um atraso de 0,1 segundos, né? E isso é muita coisa. Por incrível que pareça, 0,1 segundos é muita coisa, tá?
ele vai ter um atraso de 0,1 segundos e vai dar tempo, né, do átrio contrair primeiro, passar sangue para o ventrículo e o ventrículo chegar sangue para ele contrair. Né? Isso nos dois átrios, nos dois ventrículos. Tá? Já dei o panorama geral. Tá? Só um negócio aqui para pontuar. Lembra da aula de física, né? Lá do ensino médio. O ciclo cardíaco, né? Ou seja, a duração do ciclo cardíaco é inversamente proporcional à frequência cardíaca. Então, quanto maior a frequência cardíaca, quando o coração estiver batendo mais rápido, menor o tempo. Né, menor a duração desse ciclo cardíaco. É óbvio, né? Frequência é 1 sobre o período. Lembra do ensino médio, tá? Galera, vamos lá. Eu dei um panorama geral, agora vamos aprofundar. É o seguinte. Lembra, eu tenho a sístole e a diástole, né? A sístole, o que é? É a contração do coração. E a diástole é o relaxamento. Na sístole, né? Na sístole ventricular, por exemplo, eu vou mandar sangue do ventrículo para a artéria. Né, para o pulmão e para o corpo. Né? Mas vamos estudar primeiro a diástole. Né? Por quê? Porque eu tenho que estudar primeiro como é que esse sangue chega no ventrículo. O que acontece? Quando eu tenho uma contração, né, então o sangue estava aqui. Ó. O sangue estava aqui nos dois ventrículos. Eu tenho uma contração. Eu enviei sangue pela artéria aorta e enviei sangue pela artéria pulmonar. O que acontece? Esse sangue enviado, né, ele vai sair daqui e vai deixar o ventrículo, os dois ventrículos vazios. Só que lembra, na sístole, o que acontece? Eu tenho o fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, a tricúspide e a bicúspide estão fechadas. Tá? Aí vai lembrar da parte da clínica também, né? O primeiro TUM, né, é o fechamento, no caso das bulhas cardíacas, né? O primeiro TUM é o fechamento das válvulas atrioventriculares, para indicar a sístole, né, que tá contraindo. E o segundo tem o TUM e né? O segundo som é a contração do fechamento das válvulas das artérias, né? Então vamos lá. Então, para ter a sístole, eu tenho que fechar as válvulas atrioventriculares. Tá? Mas pensa comigo, fechar essas válvulas. Eu fechei essas válvulas. O sangue, quando eu fechei, né, e contraí aqui, ó, o sangue que estava aqui no ventrículo vai sair por aqui, ó, vai sair pelas artérias, tá? Só que lembra o seguinte: o sangue que chega nos átrios vai chegar por onde? Vai chegar pela veia cava superior e no átrio esquerdo pela veia pulmonar, que não está representada aqui. Mas esse sangue não vai parar de vir. Eu vou fechar as válvulas aqui e esse sangue aqui vai continuar enchendo, né, o átrio, vai continuar enchendo o átrio. Pá. Tá? Aí eu tive a sístole e mandei o sangue que estava no ventrículo para fora, nos dois ventrículos. Tá? Só que, pensa, mandei o sangue para fora. A pressão aqui, ó, vai abaixar muito, porque eu não vou ter sangue. Né? E a pressão aqui, ó, vai aumentar muito. Por quê? Porque eu não estou conseguindo. Eu estou aumentando a quantidade de volume de sangue lá dentro, só que eu não estou conseguindo ejetar esse sangue. Né? Então, vai aumentar muito a pressão. Vai chegar um ponto, que é o período de enchimento rápido, tá? Aí já comecei a diástole, tá? A diástole é dividida em 3/3. Tá? Eu tenho o período de enchimento rápido, que é o primeiro terço, eu tenho o terço médio e eu tenho o terceiro terço. Tá? Aí você vai entender o negócio. Calma aí. Para o átrio, né? Lembra, a função do átrio é passar sangue para o ventrículo. Aí você pensa assim, tá, ele tem que contrair para passar esse sangue. Aí que tá. Não precisa tanto. Por que, cara, não precisa tanto? Eu sempre ouvi falar que o átrio vai contrair, vai jogar sangue no caso da veia cava superior, pro ventrículo. Mas essa contração não é muito necessária. O sangue já ia, a maior parte do sangue já vai sem precisar da contração. A contração é só um complemento. É um complemento para situações que você precisa de mais potência, né? Mais potência cardíaca. Mas normalmente funcionaria sem essa contração. Ocorre a contração, mas não precisa dela, não precisa muito dela em situações normais, tá? Então vamos lá. Lembra, o sangue saiu daqui e vai precisar entrar. Eu entrei com uma grande quantidade de sangue nos átrios, em ambos os átrios, e vai chegar uma hora, né, que a pressão vai ser tão alta que vai abrir essas válvulas, ó, essas válvulas atrioventriculares, vai abrir ela. Por quê? Porque eu tenho muita pressão, tá?
Abrindo elas, né, a maior parte do sangue que ia ter que ir para o ventrículo, que já ia para o ventrículo, já vai aqui. E eu não tive a contração. Você percebeu? Eu não tive a contração e a maior parte do sangue que devia ir para o ventrículo já foi. No caso, 70% do sangue. Tá? Aí depois desse período eu tenho o terço médio, que é a pequena quantidade de sangue que vai fluir um pouquinho depois. Mas o mais importante, né, é o enchimento rápido e a sístole atrial. Depois que passou esse sangue inicial, né, eu vou ter ainda o átrio contraindo, né, contraindo para passar o resto de sangue para cá. 30% do sangue. Tá? Mas, Caio, é realmente necessário? Não. Você não precisaria da contração atrial. Né? Só, igual eu falei, são situações de exercícios muito intensos, mas normalmente, para viver assim, não precisa da contração atrial. A maior parte do sangue já vai no enchimento rápido. Tá? Aí tá, eu enchi aqui o ventrículo de sangue. A gente precisa ter a sístole, né? Já falei da diástole. Perdão, eu falei 30%, mas é 20% aqui, do enchimento dos ventrículos. Aí eu tenho que ter... o sangue chegou aqui, eu tenho que ter a sístole, né? O que acontece? Primeira coisa que eu vou fazer é as válvulas aqui, vão fechar. Tá? Já passou sangue aqui pelos ventrículos, então as válvulas atrioventriculares vão se fechar. Lembra que vai estar cheio de sangue aqui, Olha só, presta muita atenção nos meus olhos azuis, tá? Eu tenho que ter a contração do ventrículo. A contração também é dividida em períodos, tá? Eu tenho contração isovolumétrica e eu tenho o período de ejeção. O que acontece? O que é contração isovolumétrica? Vamos explicar aqui, na garrafa para ser muito didático. Imagina que esse aqui, é seu ventrículo esquerdo. Tá? Então é o ventrículo que manda sangue lá para a artéria aorta, para o seu coração e para o seu corpo inteiro. O que acontece? Eu tenho 2 momentos de contração. Lembra que o impulso vai chegar lá para o nó sinusal. Tá? Lembra do início da aula. Mas eu tenho 2 momentos de contração da sístole. Eu tenho a contração isovolumétrica. Lembra daquele seu professor chato de física, né? Isovolumétrica, mesmo volume. Então, ele começa a sístole como uma contração que não se altera o volume. O volume de quê, Caio? De sangue. Então, eu tenho sangue aqui no ventrículo, eu vou contrair sem tirar sangue. E por que eu contraio sem tirar sangue? Se eu estou contraindo, né, a água devia sair. Olha aqui na garrafa, eu estou contraindo, o sangue não está saindo. Por quê? O sangue, no caso, a água, né? Por quê? Porque eu tenho uma tampa. Eu tenho a válvula aórtica, tá? Que não deixa esse sangue sair. Só que vai chegar um tempo que a pressão vai ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, Opa! A pressão vai ser tão grande, não é que a válvula vai cair, mas ela vai abrir. Tá? Então lembra, o período de contração isovolumétrica é quando eu tenho, eu estou aumentando a pressão, eu estou contraindo, só que o volume de sangue não está mudando. Aí chega um momento que a pressão é tão grande que essa válvula vai abrir. Tá? Que a válvula não aguenta a pressão. Aí, não vou derramar aqui a água, mas o sangue sai pela artéria aorta. Tá? Vamos voltar aqui para o iPad. Então aqui, coloquei, eu tenho a contração isovolumétrica, tá? Que é esse período de contração sem mudança de volume de sangue, e ela dura cerca de 0,02 a 0,03 segundos. Viu por que 0,1 segundo é muita coisa? Né? 5 vezes mais do que 0,2 segundos. 0,02, né? Aí tá. Lembra que eu falei, eu vou ter uma contração isovolumétrica e depois vai ter a ejeção. Caio, qual que é essa pressão? Que pressão que ele chega, né? No caso do ventrículo esquerdo é 80 milímetros de mercúrio e o ventrículo direito é 8 milímetros de mercúrio. Por que o ventrículo esquerdo é mais alto, né? Porque a gente precisa de uma pressão maior, porque ele vai enviar sangue para o corpo inteiro. O ventrículo direito só envia sangue para o pulmão, né? Tá perto, então não precisa de tanta pressão assim, tá? Então tá. Aí de novo. A gente pode dividir essa ejeção em ejeção rápida, que é o primeiro terço, né, que vai passar a maior quantidade de sangue, e a ejeção lenta, que são os 2 últimos terços, que vai passar uma pequena quantidade de sangue. Tá? É igual na diástole. Tá? Igual na diástole. Tá.
contraiu, né? Mandei sangue lá pelas artérias, né? Eu vou ter um período de relaxamento isovolumétrico. O que é esse período de relaxamento isovolumétrico, né? Então, olha só. Eu passei sangue para cá, imagina, né? Aí as válvulas aqui, ó, as válvulas aórticas, aórtica e pulmonar, vão estar abertas. Só que, quando eu passei sangue aqui para a aorta e para a artéria pulmonar, eu vou contrair essas paredes. Contrair não, perdão, vou distender essas paredes. Distendendo essas paredes, né? Imagina, vai passar sangue para uma tubulação que não é dura, né? Ela vai distender essas paredes. Vai voltar um pouquinho de sangue. Nessa que volta um pouquinho de sangue, eu vou fechar, as válvulas aórticas, né? A aórtica e pulmonar. Vou fechar as válvulas arteriais, né? Fechando essas válvulas, eu vou passar por um período de relaxamento isovolumétrico. O coração que estava contraído, ele vai relaxar sem alterar o volume de sangue. Pô, vamos lembrar da física. É muita física nisso aqui, olha só. Então tá, saiu sangue, né? Saiu sangue. Eu fechei as válvulas, então o sangue não vai voltar. E lembra que a válvula atrioventricular também está fechada. Eu vou ter um período em que não vai ter sangue no ventrículo, não vai ter muito sangue no ventrículo, e eu vou relaxar ele mesmo assim. Relaxando, né? Aumentando o volume, não de sangue, mas o volume do ventrículo. Sem entrar sangue, o que acontece? Eu crio uma pressão negativa. Então, nesse relaxamento isovolumétrico, aqui, nesse relaxamento isovolumétrico, que eu vou criar a pressão negativa necessária para ocorrer o enchimento. Aí eu começo outro ciclo cardíaco. Entendeu? Entendeu como que os pontos se ligam? Tá? Aí eu coloquei aqui só a título de observação, né? Aqui, a maioria do sangue já passa do ato diretamente para o ventrículo, sem necessidade de contração, que eu te falei. Não precisaria da contração, a maior parte do sangue passa pelo período de enchimento rápido. E a contração é meio que uma sobra, né? Ou seja, o coração, quando ele está precisando funcionar demais mesmo, muita força, aí a gente usa a contração. Na verdade, a gente usa em todo momento, mas é aí que ela se faz necessária, tá? Só um negócio, só uns conceitos aqui, tá? É o seguinte, a gente tem o débito sistólico. O que é o débito sistólico? É o volume de sangue que vai passar pela artéria, pelas artérias, tá? Então, débito sistólico é o volume de sangue que passa pelas artérias. Aí tá, geralmente é 70 ml, tá? Eu tenho outro conceito. Qual que é o outro conceito? É o volume diastólico final. Pô, diástole, né? Diástole é o relaxamento, né? Ou seja, é o enchimento dos ventrículos. O que é o volume diastólico final? Final da diástole, né? É o volume que eu vou ter no ventrículo após o enchimento. E é cerca de 110 a 120 ml. Tá? Então pensa, volume diastólico final, o volume após o enchimento total do ventrículo, tá? Então enchi o ventrículo de sangue, o volume diastólico final é cerca de 110, 120. Lembra que eu falei que tem o débito sistólico, né? Que é o volume que vai sair pela artéria, né? E qual que é esse volume? Cerca de 70 ml. Aí pensa, eu tinha 120 ml, saiu 70 ml. Cadê os 50 ml? Né? Faltando 50 ml aí. Esses 50 ml ficam no ventrículo, por isso que o ventrículo não se esvazia totalmente. Né? Fica lá 50 ml lá. E a gente chama ele de volume sistólico final, né? Um volume residual, tá? Depois da sístole, cerca de 40 a 50 ml. Tá? Aí eu falei aqui, tais volumes podem se alterar conforme a força de contração. Então, dependendo da força de contração, esses volumes eles variam, né? No caso. Então, galera, depois desses conceitos é isso, né? Essa é a parte mais mecânica. Vai ter outra aula em que eu vou falar mais sobre a parte elétrica da situação, né? Inclusive vai ser um pouquinho mais longa, se preparem, mas de novo, vai ser muito didática. Essas aulas são mais longas para serem mais didáticas e para serem completas. Se gostou dessa aula, deixa o like, vai me ajudar demais. Se inscreva no canal se não for inscrito, me siga no Instagram @espercaio. Lá eu também posto conteúdos, né, de medicina. E até a próxima!